Então, pessoal, tudo bem com vocês? Márcio chegando aqui para fazer mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos explorar a nossa atividade obrigatória, certo? Atividade final do projeto prático. E nós vamos trabalhar aqui vários conceitos muito importantes. Vai ser um tutorial bem mastigado para a gente passar por todos esses passos, né? Todos esses passos. Planejamento de arquitetura, Dockerfile, porta, volume, todos esses conceitos vão ser explorados aqui com código, com prática, né? Documentação técnica, eu não vou fazer aqui o relatório com vocês, porque eu acho que isso é muito pessoal. Eu acho que vai de cada pessoa, de acordo com a aplicação que vocês vão fazer, mas nós vamos fazer sim a simulação de deploy, né? E mostrar aqui como deve ser a entrega da maneira mais completa possível, até mesmo superando um pouco os requisitos da nossa própria tarefa, tá bom? A aplicação que a gente vai tratar vai ser essa aplicação aqui. Essa aplicação foi feita com IA, puramente com HTML e JavaScript, dentro do HTML, num arquivo só, uma coisa bem prática, bem simples, feita com inteligência artificial. Então vocês podem fazer aplicações diferentes. Aqui eu quis abordar o Cloud Monitor, que é uma espécie de aplicativo para monitoramento de cloud, onde eu posso simular aqui, por exemplo, um pico de cloud, tem os logs, tem todo o processo aqui. Tem um medidor de sistema online, tem um indicativo de versão. Então vocês podem usar a criatividade de vocês e criar outras aplicações utilizando inteligência artificial para explorar mesmo e ter o gosto de ter, nossa, eu tenho a minha aplicação rodando aqui. A minha aplicação do jeito que eu quero, com outra coisa, que pode não ser cloud, pode ser outra coisa, desde que seja alguma aplicação que seja simples de rodar, que não crie problemas com vocês e que possa ser utilizada com esse tutorial, tá bom? Não sem mais delongas, vamos para o código. A gente tem aqui o meu terminal, como eu já falei para vocês, eu gosto muito de usar o terminal, e a gente vai criar uma nova pasta onde a gente vai hospedar o nossa tarefa. Tarefa 5, vídeo. Vou entrar aqui na minha pasta. Detalhe, você não precisa fazer isso. Se você quiser, você pode fazer utilizando mesmo o VS Code, utilizando outros mecanismos de outra forma. Eu quis iniciar o projeto desse jeito para ensinar vocês a utilizar o terminal. Então, eu aperto aqui Code e voilá, eu já tenho aqui a pasta do meu VS Code aberto, com todas as questões. Vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser, eu não vou colocar o jeito que o arquivo vai ser, vou colocar de jeito fácil aqui, simples, um arquivo sem título. Vou pegar aqui a minha colinha, e na minha colinha eu vou ter aqui o meu arquivo HTML básico, tá, gente? Vocês veem que é um arquivo bem longo, porque ele tem todas as coisas juntas, né? Todo o código junto, é um arquivo só, que eu tenho um projeto, tá? Vou salvar o meu arquivo, vou salvar ele aqui em arquivo, salvar, e vai pedir para eu salvar aqui com o nome, vou colocar o nome index, que é um nome muito padrão para arquivos HTML, tá? Quando você quer utilizar o HTML, geralmente o padrão nome de arquivo é index.html. E aqui a gente pode ver que a gente já vai ter a aplicação rodando, tá, gente? Então a gente vai aqui abrir, vou ensinar aqui para vocês, Explorer X. A partir disso eu já consigo abrir a pasta do meu arquivo, já clico com ele e já abro. Não está como eu imaginava, está com algum problema, mas aí já está para a gente resolver um pouco isso, né? Nessa nossa aplicação. Nós vamos resolver isso muito em breve, tá? Vou pegar aqui um outro arquivo HTML para a gente resolver. Mas enquanto isso, vamos utilizar o Dockerfile, né? Vamos criar. Vocês já entenderam que é para a gente criar aqui o código, nós vamos criar agora o Dockerfile. Eu vou criar o Dockerfile aqui dentro do VS Code com letra maiúscula. Por quê? Porque a maioria dos ecossistemas que utilizam Docker, tanto no GitHub, quanto no Render, quanto em outras plataformas, né? Lembra, plataforma como serviço, PaaS, do Docker, eles utilizam o Docker com letra maiúscula. Então, é menos um problema para a gente resolver depois, certo? A gente ter o Dockerfile com letra maiúscula. Então, eu vou pegar aqui minha colinha. Espero que dessa vez esteja certo, né? Não estou achando aqui. Vou pegar aqui em outro lugar. Vamos ver onde é que está. Index, Dockerfile. Deve estar aqui no meu outro VS Code. Isso, eu salvei aqui uma versão já funcionando do aplicativo, tá, gente? Para ter esse resumo. Então aqui eu tenho um Dockerfile pronto, tá? Esse Dockerfile já foi testado anteriormente. Então vamos aqui, Dockerfile, tarefa 5, pá. Copiei e colei.
Detalhe, nesse Docfile, que eu posso disponibilizar para vocês também, a gente já tem comentários e já tem um mini servidor rodando, né? A gente já tem, assim, o básico que a gente precisa para o que a gente está trabalhando. Ou seja, é uma aplicação muito simples, que é basicamente um HTML. Ou seja, aqui a gente não precisa de Python, não precisa de nada. O que a gente vai criar aqui no nosso Docfile são as coisas básicas do Docfile, né? Os comandos básicos. E vamos ter o Nginx, que é um servidor HTML. Entenda como se fosse um servidor web, claro, esse conceito é bem abrangente, servidor web, mas é como se fosse um navegador. É como se fosse aquele Edge que a gente estava rodando, o Microsoft Edge aqui, o navegador, onde eu tenho aqui as aplicações rodando. Vocês veem, né? Eu tenho aqui a aplicação rodando e tal. Tá certo? Tá certo. Inclusive, eu vou até mesmo copiar essa mesma aplicação que eu estou rodando com vocês, eu vou copiar ela para a gente usar, tá? Eu vou copiar ela aqui porque eu percebi que ela tem um erro. A gente vai fazer o deploy dela com esse erro, esse undefined aqui, e vai corrigir o erro no final. Que tal? Vocês topam? Vamos ver isso acontecendo na prática? Então vamos lá. Passei aqui o meu Docfile, tarefa 5 vídeo, vou copiar, vou colar de novo agora. A gente pode conferir aqui na nossa pasta, ó. Ele vai estar rodando de um jeito diferente. Pronto, está rodando, ó, tarefa 5 vídeo, index.html. Agora eu tenho aqui a minha aplicação rodando, beleza? Então, vamos lá, né? Eu estou aqui na pasta do vídeo mesmo, estou olhando aqui para a webcam para analisar. E eu tenho aqui o Docfile. Voltando para o Docfile. Eu tenho o Nginx, que é o meu servidor web. Se eu estivesse trabalhando com Python, eu ia ter que trazer o Python para cá. Se eu estivesse trabalhando com banco de dados, eu tenho que trazer o banco de dados para cá. Mas a aplicação é simples. Quem quiser complicar, utilizar suas habilidades, colocar em prática com as novas tecnologias que a gente vai abordar nessa aula. Ah, Márcio, eu gostei da tua abordagem, eu quero usar ela para minhas aplicações que eu tenho guardado de um projeto que eu fiz. Massa! Vá lá, faça, se desafie. Aqui é só um tutorial, tá bom? Aqui, label, é uma coisa bem básica, é só descritivo, tá, gente? O from, como está descrito aqui nos comentários, é de onde a gente está tirando a imagem. A gente está pegando a imagem mais leve possível para fazer o deploy o mais rápido possível. A gente vai ver isso em prática. Expose, tá, gente? Tem a ver com sistemas de redes. Aqui a gente está usando conceitos práticos de redes. Então, Expose é a porta padrão para servidores web HTTP, né? E aqui você vai ter diversos padrões. Redes é uma coisa que tem vários padrões aí de código, erro 404, entre outros. Tá, gente? Mas aqui a gente vai usar a porta 80, tá? Armazenamento e persistência. Aqui a gente vai criar um pequeno volume, né? Que é como se fosse uma pequena pasta, onde vai ser salvo as coisas do nosso Dockerfile, né? Vocês vão ver que quando a gente fizer o deploy, o mecanismo do deploy, a engine do deploy, ela vem e faz várias coisas, salva vários arquivos, extrai conteúdos, como se fosse realmente um processo automatizado. Isso tudo precisa ter um lugar para ser feito, por isso que existe o volume, né? A gente vai ver isso nos logs depois. Por fim, a construção e o deploy, eu também achei estranho isso aqui, né, esse copy, mas esse comando final é justamente o comando que faz a mágica acontecer. Trazer o nosso arquivo para dentro do servidor Nginx, porque no fim das contas, quando a gente fizer o deploy, não vai ser o index.html que vai estar rodando, vai ser o Docker. É o Docker que vai encapsular tudo e trazer o nosso servidor web à vida. Beleza, galera? Então, ainda dentro aqui do nosso servidor local, a gente vai tratar aqui de Git, GitHub, que é uma coisa que é muito importante. Vocês sabem que eu bati nessa tecla. Nós temos trabalhado nisso em diversas aulas. Nós vamos fazer aqui um git init, tá, gente? Para a gente iniciar o nosso repositório no Git local. Mas eu não tenho um repositório remoto e eu preciso desse repositório remoto. Por quê? A forma mais fácil de você fazer um deploy é você trazer um repositório para dentro de um serviço, certo? A gente vai fazer isso dessa forma. Existem diversas plataformas como serviço que utilizam diferentes métodos para fazer isso. Essa não é a única forma de fazer deploy. Você não precisa de literalmente ter um GitHub para fazer um deploy, mas é a maneira mais fácil, entendeu? Existiam outras formas, existiam outros protocolos de deploy, mas essa é a forma mais fácil.
Então, vamos aqui criar um novo repositório, new. Eu vou criar aqui tarefa 5 vídeo, vai ser o nome do meu repositório. Não vou colocar descrição, vou deixar esse repositório público, caso vocês queiram copiar, inclusive. Não vou fazer nada demais aqui, é apenas um repositório vazio. Dito e feito, tá aqui. Aqui, gente, ó, sem medo, tá? Se você já fez o git init, né, você só precisa copiar e colar literalmente isso aqui, ó. Esses últimos comentários aqui que o Git já coloca para você. Você já copia eles, já coloca aqui, cola todos eles de uma vez mesmo e vai. Der erro, você conserta o erro. Vamos ver. Ó, git remote -v. Eu vou ter aqui origem. Tá vendo? Ele já estabeleceu a origem. Ó, se eu clicar aqui, ele já me manda para o GitHub. Ou seja, ele já sabe que o meu repositório tem um repositório no GitHub. Ou seja, aquele copiar e colar das linhas do terminal deu tudo certo, galera. Então a gente só precisa analisar aqui com o git status. Já expliquei para vocês. Vou mandar aqui um git add. Ponto. Mandei o git add. Deixa eu analisar aqui a gravação. Depois de analisar aqui a gravação, nós vamos partir para frente, né? Depois do git add, eu tenho aqui um git status. Depois desse git status, eu vejo que já foi colocado os meus arquivos, eu vou fazer o commit, tá? Inclusive, quando eu copio e colo as linhas aqui do terminal, aparece aqui o commit já pronto, ó. Não apareceu, deixa eu ver. Já tenho aqui a branch, faço o meu commit inicial.